Uma noite de janeiro de 2024, Balashikha, região de Moscou, Rússia. As festas acabaram de terminar e o clima de pós-ano novo ainda está no ar. Nas janelas dos vizinhos, as luzes ainda piscam, o cheiro de pinheiro e tangerina está no ar, e dá vontade de fazer planos para a vida e beber champanhe na companhia de pessoas queridas. Cristina Dudkina passa a noite com seu namorado, Artyom Missiura. Eles estão juntos há 1 ano e já pensam em casamento. Artyom é atencioso e sério. Ele fala com Cristina sobre ter filhos e, ao que parece, está pronto para tudo por ela. A garota tem certeza de que teve sorte. Artyom coloca gin em um copo com gelo e entrega para Cristina. Vamos brindar por nós dois. A garota toma alguns goles, continua conversando sobre pequenas coisas e depois termina de beber tudo. O gin tem um sabor adocicado, mas ela não percebe, absorvida por sonhos e planos. Cristina ainda não sabe que em algumas horas ela vai passar mal, que os médicos vão lutar pela vida dela, que ela vai passar os próximos 20 dias em coma, do qual só vai sair por um milagre. E ela com certeza não sabe que o rapaz sentado agora ao lado dela no sofá em breve estará no banco dos réus, acusado de envenenar pelo menos 9 pessoas. Você está no canal Strashnota e hoje temos um caso nada trivial sobre como é possível criar alguém que depois vai prejudicar todo mundo. Deixarei materiais extras no canal do Telegram do Strashnota. Também sigam no Patreon e no Boosty, dá para fazer isso de graça, para não se perder. E deixem likes, dislikes e escrevam comentários, claro, depois de assistir o vídeo inteiro. Artyom Missiura nasceu em 1999 na cidade de Balashikha, região de Moscou. Sobre o verdadeiro pai do futuro envenenador, não há informações em fontes abertas. Quando Artyom tinha cerca de 5 ou 6 anos, sua mãe, Ekaterina Pulina, se casou com um homem chamado Dmitri. Para o menino, ele rapidamente se tornou parte da família. No começo, Artyom o chamava de papai, depois, já mais velho, de pai. Ekaterina, segundo o próprio Missiura, amava muito o filho, inclusive por seu caráter. Ela o chamava de sua esperança e apoio. Artyom cresceu sendo quieto e calmo. Ele nunca se metia em confusão e raramente entrava em conflito. Na escola, o menino estudava com facilidade, as matérias não eram difíceis para ele. Tanto a mãe quanto a avó Irina sentiam orgulho dele. Logo, Ekaterina teve uma filha com seu novo marido. Assim, Artyom ganhou uma irmã. Os pais felizes deixaram o menino escolher o nome da recém-nascida. Ele não pensou muito e sugeriu Alexandra. O motivo era simples e um pouco comovente. Na escola, ele gostava de uma menina chamada Sasha. Ele realmente amava a irmã. De acordo com as lembranças dos conhecidos e pelas palavras do próprio Artyom, o relacionamento entre eles era caloroso e próximo. Artyom gostava de passar tempo com Sasha, ajudava ela a fazer o dever de casa. O irmão e a irmã brigavam muito raramente, mas nem tudo na família era tranquilo. Missiura continuava sendo um menino quieto e modesto, até mesmo tímido. Nos conflitos, ele preferia o silêncio e geralmente cedia nas discussões. Era exatamente isso, segundo ele, que irritava o padrasto. Dmitri não levantava a mão para o enteado e quase nunca levantava a voz. Mas, segundo Missiura, ele tentava constantemente reeducar o adolescente quieto. A pressão era psicológica. Conversas profundas, olhar pesado, mão pesada no ombro, muito frequentemente. Repetia a mesma frase como se fosse um mantra que queria enfiar na cabeça do garoto. Você é mole, fraco. Assim, na vida, você não vai conseguir nada. Se você quer conseguir alguma coisa, tem que ser mais ousado, mais insistente, tem que abrir caminho para si mesmo. Essas conversas se repetiam várias e várias vezes. Segundo Artyom, o padrasto até o levou a um monge de origem grega. Esse monge deveria guiá-lo pelo caminho da verdade. Eles conversaram por meio de um tradutor, e não se sabe exatamente sobre o que falaram. Mas depois, Artyom lembrava que os conselhos lhe pareceram estranhos. Parecia que o monge apenas expressava os pensamentos de Dmitri, só que de uma forma mais solene e religiosa. Isso irritava e magoava Artyom.
Mas a vida seguia seu curso: escola, amigos, as primeiras paixões. Desde o ensino fundamental e quase até o final da escola, Artyom era amigo de uma menina. A amizade de infância aos poucos se transformou no primeiro amor ingênuo, que encantava tanto os pais quanto os professores. Os verdadeiros relacionamentos adultos surgiram mais tarde. Já quando Artyom entrou para a Faculdade de Economia da Universidade Técnica Estatal de Automóveis e Estradas de Moscou. Lá, ele conheceu e começou a namorar uma garota chamada Maria. Mas com a garota, o padrasto Dmitri voltou a interferir na vida do enteado, não aprovando esse romance quase de imediato. Na opinião dele, Maria não era do círculo deles. Os pais dela viviam modestamente, ela se vestia de forma simples, sem ostentação, mas para Artyom era preciso alguém que soubesse o valor do dinheiro. Ekaterina defendeu o filho, dizendo que o futuro dele não dependia de dinheiro para ser feliz. Mas ela não teve coragem de ir contra o marido abertamente. Como resultado, Masha nunca chegou a aparecer na casa deles. Artyom nem sequer tentou apresentá-la à família. O relacionamento foi gradualmente esfriando e o casal se separou. No entanto, o padrasto era rigorosamente exigente não só com o filho que não era biológico. A filha mais nova, sua própria filha, também sofria. Michiura contou que quando Sasha cresceu um pouco, o padrasto estabeleceu regras estranhas em casa. Quando ele voltava do trabalho, era obrigatório recebê-lo, e não era só ir até a porta. Sasha tinha que correr até a porta e abraçar o papai com alegria. Se a menina estivesse cansada, doente ou simplesmente sem ânimo, Dmitri ficava extremamente descontente. Sasha amava o papai e não queria decepcioná-lo, então ela corria. Em 2021, Artyom Missiura se formou na Universidade Técnica Estadual de Automóveis e Estradas de Moscou. O diploma era bem respeitável, as perspectivas pareciam boas. Por um tempo, ele pensou em fazer mestrado, mas desistiu. Com o diploma de bacharel já era possível trabalhar e ganhar dinheiro, mas ainda era preciso encontrar um emprego realmente bem remunerado. Por ora, Missiura trabalha como gerente em uma locadora de carros. Paralelamente, ele trabalhava como tutor em duas matérias difíceis, matemática e química. Os comentários sobre ele eram bons. Os pais dos alunos diziam que o rapaz explicava de forma clara, paciente, tranquila e sabia organizar um tema difícil em partes fáceis de entender. Começamos tirando nota 3, mas graças ao Artyom, meu filho conseguiu alcançar uma média de 4. E até fez a prova com nota máxima. As mães compartilhavam esses sucessos. Elas nunca suspeitaram dele. Muito educado, tranquilo. Eu via que ele saía durante o dia, então pensei que ele não trabalhava. Ou que era estudante. Missiura tinha um fluxo estável de alunos. Além disso, o salário de gerente de uma locadora de carros permitia que ele conseguisse se manter. Mas para o ambicioso Artyom, isso não era suficiente. Ele se considerava uma pessoa capaz, e havia motivos para isso. Ele se formou bem na universidade, sabia inglês, e até chegou a ser medalhista de prata no ditado nacional russo de inglês. Parecia que ele tinha um bom ponto de partida, só restava esperar a sorte finalmente sorrir para ele. Mas isso ainda não tinha acontecido. No entanto, Missiura não tinha do que reclamar da vida. Depois da Unic, ele se mudou para um apartamento próprio no condomínio Ismailovsky Les. O apartamento foi comprado para ele pela mãe e pelo padrasto, e aliás, bem ao lado do deles. Ekaterina e Dmitri moravam no bloco ao lado. Michura os visitava com frequência. Perguntava como estava Sasha. Ekaterina também passava para ver o filho. Levava comida caseira. A comida da mãe é melhor que a comprada. Assim, com 22 anos, Artyom Michura já tinha seu próprio apartamento. Nessa idade, muitos só podem sonhar com isso. A mãe ajudava com dinheiro de vez em quando, a avó também ajudava. Ela adorava o neto, chamava-o de seu menino favorito e também tentava apoiar. Mas até o próprio apartamento não era suficiente para Artyom. Ele queria muito mais. Não era só uma vida normal. E ela era muito fofa. Fofa, fofa, muito fofa. Ela, querida. Glamurosa, para que todos invejassem e vissem que ele, um cara quieto e modesto, não só conseguiu alguma coisa, mas superou e ultrapassou aqueles que eram mais ousados e atrevidos. Ele queria um carro de luxo. Férias no exterior, queria se vestir bem e levar sua linda namorada aos melhores restaurantes.
No geral, Artyom queria aquela vida que os influenciadores mostram, assim como qualquer pessoa no Insta e em outras redes sociais. Pessoas ricas e bem-sucedidas do Insta aproveitam a vida todos os dias, admiram o pôr do sol das janelas de suas enormes mansões e publicam fotos de diferentes cidades do mundo todos os dias. Talvez Artyom não soubesse que tudo isso é só aparência, ou talvez soubesse. De qualquer forma, ele também fazia essas fotos ostentando sucesso. Em frente ao Audi, que comprou pegando dinheiro emprestado de um amigo, em frente ao mar, para onde foi com o dinheiro dos pais. De fora, tudo parecia bastante convincente, jovem, bem-sucedido. Carro, viagem, garota. Mas isso era uma máscara. Na verdade, Artyom Missiura ainda não podia se permitir uma vida assim, embora, na verdade, já levasse uma vida melhor do que a grande maioria dos seus colegas. Mas ele queria. Muito legal. E essa distância entre o sonho e a realidade o deixava cada vez mais irritado. Acontecia que o padrasto, com todas as suas lições de moral, talvez estivesse certo, e que sendo quieto nesta vida realmente não se consegue nada. E o que vocês acham? Escrevam nos comentários. Bem, Dmitri também colocava lenha na fogueira, insinuando cada vez mais ao enteado que estava na hora de parar de depender da mãe e finalmente arranjar um emprego de verdade. Você tem formação, tem inteligência. Pare de ficar indo para clubes, comece a amadurecer, dizia o homem. Na verdade, naquela época, Artyom já não era mais tão quieto como lembravam dele na escola. Nesse período, uma característica começou a se destacar cada vez mais nele, algo sobre o qual muitos conhecidos comentariam mais tarde. Ele tinha uma paixão prejudicial, o dinheiro. Uma paixão insana. Ele foi pego roubando e respondia honestamente: "Quando vejo o dinheiro dos outros, parece que é meu", lembravam as pessoas ao seu redor. Artyom Missiura foi pego várias vezes em pequenos furtos por parentes e amigos. Ele podia pegar dinheiro que estivesse em cima da cômoda na casa de um amigo ou até mesmo mexer na carteira, se o dono a deixasse em um lugar visível. "Desculpa, peguei por urgência, vou devolver." Palavra de honra, jurava Missiura, e não devolvia. O dinheiro o chamava, o atraía. Aliás, Missiura pegava o que era dos outros com muita facilidade, mas se separar do próprio dinheiro, ele realmente não gostava. Algumas fontes citam um episódio especialmente revelador da biografia do futuro criminoso. Certa vez, Missiura encomendou rodas de liga leve para o seu Audi em uma empresa. Elas custavam cerca de 55 mil e ele deveria pagar pelas rodas após recebê-las, e o vendedor aparentemente não tinha motivos para não confiar nele. Só que Missiura recebeu as rodas, instalou, mas decidiu não pagar. O vendedor já estava pronto para entrar na justiça, mas a história acabou esfriando por si só. Talvez a mãe ou o padrasto tenham interferido. Dessa vez, Missiura teve sorte. Mas para os psicólogos isso ficará óbvio mais tarde. E esse evento, assim como todos os episódios anteriores de roubo, deixavam claro uma coisa: Artyom Missiura estava disposto a cometer crimes por dinheiro. Na verdade, naquela época ninguém poderia sequer imaginar até onde sua paixão destrutiva o levaria. Em 2023, uma nova fase começou na vida de Artyom. Ele começou a namorar uma garota chamada Kristina Dudkina. Kristina vem de uma família rica, tem uma aparência marcante e chamativa, enfim, é do tipo que chama a atenção imediatamente. Missiura sabia como conquistar as garotas e sua máscara de bem-sucedido e rico funcionou perfeitamente aqui. O relacionamento evoluiu rapidamente. O casal se tornou praticamente inseparável. Os conhecidos percebiam que Kristina estava completamente apaixonada por Artyom. Logo, os jovens já falavam sobre o futuro juntos, discutiam casamento e até planejavam ter filhos. Desta vez, o padrasto de Artyom, Roman, aprovou. Kristina era do círculo deles. Essa garota era a garota certa para eles. De fora, parecia que tudo nesse casal era praticamente perfeito. Os jovens se amam e tudo indica que vão se casar e formar família. Mas Missiura sabia que tudo isso era mais uma máscara, uma vitrine, atrás da qual se escondia uma vida nada tão colorida assim.
Cristina Dudkina não precisava de dinheiro e estava acostumada a viver com luxo. Restaurantes, compras caras, para ela, isso era uma parte natural da vida. Cristina queria encontros e romance com seu namorado, mas Artyom ainda não tinha dinheiro. Mais precisamente, o dinheiro aparecia e logo desaparecia. A dívida pelo Audi, que ele comprou com o dinheiro de um amigo, ainda não tinha sido paga. O amigo cobrava cada vez mais a devolução do dinheiro. Missiura dava desculpas e jurava que logo pagaria. Ao mesmo tempo, Artyom pegou o dinheiro emprestado em uma organização de microcrédito. E esse é um mundo completamente diferente, onde a dívida cresce na velocidade da luz e ficar nele por muito tempo é muito perigoso. Para tapar pelo menos alguns buracos, Artyom começou a pedir dinheiro emprestado de todo mundo que podia. Pegou o dinheiro com a avó, prometendo devolver. Pediu para a mãe, para o amigo Kostya, para o irmão da Cristina, Ilya. Pedir para a própria Cristina ele não quis. Por um lado, tinha vergonha. Por outro lado, Missiura ainda tentava manter essa imagem de sucesso diante dela. Aquele mesmo cara com carro, viagens e uma vida de luxo. Mas o dinheiro era necessário. E então ele voltou para aquilo em que já tinha sido pego várias vezes. Ele começou a roubar da Cristina. Normalmente, isso acontecia quando Cristina estava dormindo ou distraída. Missiura pegava pequenas quantias, aquelas que podiam ser justificadas com gastos na loja ou desatenção. A gente comprou uma blusa para você. Você esqueceu? Você tem certeza de que não deu 5.000 em vez de 1.000 na loja? Tentou ajudar nas buscas por Missiura. Mas depois ele começou a pegar mais dinheiro direto da carteira ou até mesmo sacar dinheiro do cartão da Cristina. Até certo momento, Cristina ficou em silêncio. Talvez ela esperasse que fosse uma coincidência ou um erro, ou que Artyom fosse explicar tudo por conta própria. Mas quando a quantia desaparecida passou de 50.000, já não dava mais para ficar em silêncio. A garota pediu diretamente para Artyom devolver o dinheiro. A conversa foi difícil. Artyom admitiu que estava endividado. Disse que os cobradores já começaram a incomodá-lo. Explicou que está apenas tentando se virar e que esse período difícil já está quase acabando, e então ele vai devolver tudo. Naquela época, Missiura passava cada vez mais tempo em cassinos online. O dinheiro que a mãe e a avó davam, e para a avó, Missiura acabou devendo quase $500 mil. Frequentemente, esse dinheiro ia exatamente para lá. Ele jogava repetidas vezes, convencendo a si mesmo de uma ideia simples. Só mais um pouco, mais um depósito, outro depósito, e então tudo vai mudar. Vamos recuperar o que perdemos. Ele vai ganhar uma bolada, quitar as dívidas e começar uma nova vida. Mas o prêmio, é claro, nunca vinha. E as dívidas só aumentavam a cada mês. E então, o rapaz quieto e tranquilo, que antes era acusado de ser bonzinho demais, parece que chegou à conclusão de que não podia mais esperar. Se o destino não dá dinheiro, então é preciso tomá-lo do destino. Mais ou menos nessa época, apareceu uma postagem na página do Missiura no VKontakte com uma citação do lendário boxeador Floyd Mayweather Jr. Era assim: vocês são um bando de preguiçosos inúteis, que escondem sua preguiça atrás de desculpas. Vocês nunca vão subir ao pódio nem conquistar o Everest. Seus sonhos vão sempre continuar sendo apenas sonhos. Vocês são poças de lama, sem objetivo, sem força de vontade, sem perseverança. Vocês estão sempre sem tempo, com dor nas pernas, cansados demais, jovens demais, velhos demais, doentes demais e sempre sem vontade. Tudo o que resta para vocês é olhar com inveja para as pessoas bem-sucedidas e odiá-las. Odiá-los porque com seu sucesso eles lembram vocês da sua insignificância. Muitos amigos depois disseram que ficaram surpresos ao ver na página de Artyom um post tão abertamente misantrópico, emocional e raivoso. Talvez, naquela época, ele tenha expressado os sentimentos do próprio Missiura, afundado em dívidas, se reconhecendo como um fracassado e pronto para passar por cima de tudo. Missiura começou a comprar substâncias tóxicas no início de janeiro de 2024. Outras informações indicam que foi no final de 2023. Qual era o objetivo das compras e do uso dessas substâncias?
Naquela época, as dívidas de Missiura já não podiam mais ser ignoradas. Empréstimos, dívidas com amigos e com a avó, de quem ele pegou o dinheiro emprestado mais uma vez. Tudo isso somava quase 4 milhões de rublos. Os cobradores pressionaram. Artyom passou a buscar ativamente uma solução para o problema. Não um emprego melhor, não uma maneira de negociar com os credores, mas outra coisa, venenos. Na busca pelo mais adequado, ele vasculhava a internet cuidadosamente. O que mais preocupava Artyom eram 2 critérios principais. Ele precisava de uma substância que pudesse ser legalmente mantida em casa. Por exemplo, um medicamento. Essa substância deveria causar mal-estar e morte de forma gradual, e também de modo que parecesse algo natural. A escolha dele recaiu sobre o etilenoglicol. O etilenoglicol é conhecido principalmente como componente do anticongelante. Ele tem um sabor adocicado. E o principal, quando entra no organismo, causa uma intoxicação grave, afeta os rins e o sistema nervoso. Os sintomas podem se assemelhar à intoxicação comum por álcool. De acordo com a investigação, Artyom Missiura planejou imediatamente todos os seus envenenamentos seguintes. O motivo era exclusivamente financeiro. Para quitar as dívidas, Artyom precisava conseguir dinheiro ou bens. O ativo mais óbvio na família era o apartamento de sua avó Irina, com quem ele ainda mantinha uma relação muito próxima e de confiança. Mas que já não podia mais emprestar dinheiro ao neto? A mulher tinha quase 70 anos. Se ela adoecesse de repente e morresse, ninguém ficaria surpreso. Mas havia um pequeno problema. Após a morte da avó, o apartamento ficaria para 2 herdeiros, a mãe de Artyom e o irmão dela. Isso significava que havia mais 2 obstáculos no caminho para o dinheiro, que precisavam ser eliminados. E Artyom tomou essa decisão de forma fria e consciente de todas as consequências. Mais tarde, Missiura dirá que naquela época seu relacionamento com o padrasto Dmitri havia se deteriorado completamente. Segundo ele, Dmitri continuava a interferir em sua vida, criticando-o. E até tentou colocar contra Artyom e a avó a sua irmã mais nova, Sasha, e a mãe. Isso significava que o padrasto também precisava ser eliminado ou pelo menos punido. Mas Artyom não começou pelos parentes. Se algo desse errado, a suspeita cairia primeiro sobre ele. Missiura precisava de uma primeira cobaia para observar. E que, caso acontecesse algo, não poderia causar, o coelho foi encontrado rapidamente. Em janeiro de 2024, Artyom envenenou Kristina Dudkina, com quem morava na época e com quem planejava se casar. Era uma noite comum, o casal estava em casa. Missiura, como se não fosse nada demais, sugeriu a Kristina abrir uma garrafa de gin que ela havia lhe dado de presente certa vez. No gin, ele discretamente misturou etilenoglicol. Quando Kristina bebia, ele tentava não olhar para ela para não se denunciar. Mais tarde, no tribunal, Missiura explicaria isso estranhamente. Ele dirá que a decisão foi espontânea. Supostamente, ele simplesmente pensou que, se Kristina se sentisse mal, ele poderia cuidar dos próprios assuntos e visitar os parentes em paz. Ela só me dava dor de cabeça. Ela se metia em tudo, não me deixava respirar, é o que ele vai dizer no tribunal para se justificar. O gin envenenado fez efeito. Kristina começou a passar mal. Ela caiu no chão quase inconsciente. Missiura correu para chamar uma ambulância. Ele atuou como um cara atencioso de forma convincente. Foi com Kristina para o hospital, segurou sua mão e garantiu que tudo ficaria bem. Por causa do envenenamento, Kristina entrou em coma e ficou assim por quase 20 dias. Felizmente, ela se recuperou e quase sem consequências. Os médicos diagnosticaram a garota com hemorragia cerebral. Isso ocorreu devido à intoxicação alcoólica. A versão parecia plausível. Até mesmo gin caro pode ser de má qualidade, concordava Missiura. Durante todo esse tempo, ele continuou visitando Kristina no hospital, mas ao mesmo tempo cuidava de outros assuntos. Enquanto Kristina estava inconsciente e lutava pela vida, Missiura fez um empréstimo em nome dela de quase 600 mil rublos. Ele usou esse dinheiro para quitar a dívida com a organização de microfinanças e pagar pequenas dívidas. Quando Kristina saiu do hospital e descobriu o que seu namorado tinha feito, ela simplesmente caiu no choro.
Artyom, como sempre, garantia que devolveria tudo depois, mas naturalmente ele não devolveu nada. Então, Cristina Dudkina sobreviveu ao envenenamento, e toda essa situação serviu como confirmação para Artyom de que seu plano era bom. O veneno funciona, a vítima não reclama do gosto estranho e os médicos podem ser enganados. Os diagnósticos parecem plausíveis e, o mais importante, ninguém pensa que a pessoa que planejou tudo isso está bem perto. O próximo alvo que Missiura escolheu foi seu padrasto, Dmitri. Missiura começou a executar essa parte do plano no início de fevereiro de 24. Para isso, Artyom comprou 1 litro de suco de frutas vermelhas e adicionou cerca de 50 mililitros de etileno glicol. Mais tarde, no tribunal, ele explicou calmamente por que escolheu exatamente esse método. O etileno glicol é muito doce. Ele se misturava ao suco de frutas sem ser percebido. Se você mexer bem, ele não se destaca de forma alguma. O plano era bastante simples. Missiura queria se encontrar com o padrasto fora de casa, para eliminar a possibilidade de que sua mãe e sua irmã fossem testemunhas. Ele queria convidar Dmitri para sentar em algum lugar, conversar, talvez até mesmo só no carro, dizendo que precisava de um conselho, que estava cheio de dívidas. Enfim, sempre se encontra um motivo para conversar. E no meio do papo, Missiura planejava oferecer uma bebida para Dmitri, e então ver no que dava. Mas não era para Dmitri se tornar vítima do suco envenenado. Em vez disso, quem tomou a bebida foi um bom amigo de Missiura, Konstantin Kaminsky. O que aconteceu naquele dia, 3 de fevereiro de 2024, tem 2 versões. Uma pertence à investigação e a outra será defendida por Artem. De acordo com a investigação, o envenenamento do amigo foi intencional e nada acidental. Missiura estava com Kaminsky no carro e ele mesmo ofereceu o suco para ele. Depois disso, como se nada tivesse acontecido, levou o amigo para casa e, um dia depois, soube que Kaminsky havia passado mal e estava na UTI. No entanto, o próprio Missiura descreve os acontecimentos de outra forma. Segundo ele nem sequer pretendia usar o carro naquele dia. Antes disso, ele e um amigo estavam bebendo, e ele simplesmente esqueceu da garrafa com suco que estava dentro. Foi só porque Kostik pediu para ir. Eu nem pensei, queria agradá-lo. Nem me passou pela cabeça que ele pudesse encontrar essa garrafa, alegou Missiura. Depois, segundo ele, tudo aconteceu por acaso. Enquanto ele saiu do carro para limpar a neve, Konstantin entrou. Viu a garrafa de suco e deu alguns goles, simplesmente porque quis experimentar. Quando Artyom percebeu isso, já era tarde demais. Ele supostamente tirou a garrafa da mão do amigo e discretamente derramou o resto na neve, mas já não havia mais nada a fazer. O veneno já havia começado seu trabalho destrutivo. Os amigos foram cada um para sua casa. Missiura ficou em silêncio e se torturava com o sentimento de culpa, mas não disse nada. No dia seguinte, Konstantin passou mal. Os médicos tentaram salvá-lo, mas não conseguiram. O jovem morreu devido a uma grave intoxicação por uma substância desconhecida. Se os médicos soubessem com o que estavam lidando, talvez o rapaz tivesse uma chance, mas Missiura ficou em silêncio. Observou em silêncio enquanto o amigo morria. Ele não pretendia salvá-lo, não posso deixar de assumir a culpa. Por não ter contado ao pai dele sobre o veneno na garrafa, acho que essa é a minha culpa. Havia uma chance de salvá-lo, e eu não falei. Após a morte de Konstantin Kaminsky, Artyom Missiura se comportou como qualquer pessoa que perdeu um amigo deveria se comportar. Ele fingia estar chocado e confuso, repetia o tempo todo que não conseguia acreditar no que havia acontecido. Mas os parentes de Konstantin proibiram inesperadamente Missiura de comparecer ao funeral. Não se sabe ao certo por que exatamente eles tomaram essa decisão. Talvez tenha sido uma desconfiança intuitiva. Talvez algo no comportamento dele tenha parecido estranho. O próprio Missiura disse depois que ficou ofendido com isso. Afinal, tudo aconteceu por acaso. Ele realmente sofreu muito com a morte de Konstantin. Depois dessa história, Artyom decidiu que não deveria mais usar etileno glicol. O risco de vítimas acidentais era alto demais. Além disso, um terceiro episódio desse tipo ao seu redor certamente levantaria suspeitas. Por ora, ele desistiu de tentar atentar contra a vida e a saúde do padrasto. A próxima da lista era a vovó Irina.
Naquele momento, as dívidas de Missiura já estavam totalmente fora de controle. Os microcréditos se acumulavam, os juros aumentavam a cada dia. Os cobradores ameaçavam sempre. Ao mesmo tempo, de acordo com algumas fontes, ele supostamente fez um empréstimo em nome da Cristina para quitar seus microcréditos, mas ou não quitou ou isso não ajudou. De qualquer forma, a situação financeira só piorava. Ele tentou pedir dinheiro ao padrasto. O padrasto recusou. Missiura ainda não tinha trabalho. Ele procurava um emprego onde pudesse ganhar muito dinheiro, mas sem trabalhar. Mas vagas assim não apareciam. Para se manter, ele começou a vender suas coisas, incluindo as que seus pais haviam comprado antes. Mas isso praticamente não resolvia nada. Naquela época, estava ficando cada vez mais difícil manter a ilusão de bem-estar diante de Cristina. A garota já sabia também sobre o dinheiro que sumia da carteira dela. Logo, ela descobriria sobre o empréstimo que Artyom fez em nome dela enquanto ela estava internada no hospital. Não restava mais ninguém para pedir dinheiro emprestado. E Missiura decidiu envenenar sua avó, não até a morte, como ele repetiria depois, mas para que ela fosse parar no hospital. Enquanto a idosa estivesse internada, o neto poderia entrar tranquilamente no apartamento dela e pegar os objetos de valor. No tribunal, o promotor fez uma pergunta direta a Missiura. Diga, por favor, sua avó, que o criou e ajudou durante toda a vida, havia a possibilidade de roubar coisas do apartamento dela de outra forma, sem envenená-la por tanto tempo com várias substâncias? Missiura suspirou profundamente. Vou dizer mais. Poderia ter sido feito sem esse roubo. Poderia ter resolvido tudo de outra maneira. Durante a investigação, ficará claro que as joias de Irina Missiura, que mais tarde serão roubadas pelo próprio neto dela, não estavam escondidas. Elas estavam no armário do quarto dela. A porta desse quarto nem sequer era trancada, mas na opinião de Artyom, entrar lá enquanto a avó estava presente seria muito estranho. Por isso ele escolheu outro caminho. Primeiro ele trouxe para a avó um arbidol em pó e colocou veneno ali. A senhora idosa passou mal quase no mesmo dia e ela foi levada para o hospital. Missiura queria dar uma olhada no apartamento, mas lá estava sempre o tio dele, que morava com a mãe, ou talvez houvesse outros obstáculos. A oportunidade não apareceu e a mulher logo voltou para casa. Mais tarde, o tio de Artyom lembrava que durante várias semanas, antes e depois do primeiro envenenamento, o sobrinho trazia regularmente para eles alguns produtos, bebidas sem rótulo, comida caseira. Certa vez ele até trouxe água, supostamente de uma fonte sagrada. Mas a água tinha cheiro estranho, eles só a jogaram na pia. Depois de um tempo, Missiura tentou novamente. Desta vez, ele colocou veneno no sal. A vovó passou mal de novo, foi colocada no soro novamente, mas o organismo idoso não aguentou a segunda provação. No dia 18 de abril de 2024, a mulher faleceu. Enquanto Irina estava no hospital, Missiura conseguiu penhorar as joias dela, uma corrente e 2 anéis de ouro. O lucro acabou sendo quase simbólico. Com dívidas de milhões, que continuavam crescendo por causa dos juros, ele conseguiu arrecadar apenas cerca de 100 mil. O tio de Artyom também foi hospitalizado por sinais de intoxicação. Segundo o próprio Missiura, isso aconteceu por acaso. Eu esperava que ele não fosse se intoxicar. Afinal, ele está sempre no trabalho. Mas foi o que aconteceu, suspirou ele no tribunal. O homem sobreviveu, embora tenha passado muito mal por causa do envenenamento. O dinheiro obtido com a venda das joias da avó não resolveu o problema. Os juros subiam e a dívida já chegava a 4 milhões. Missiura finalmente decidiu se desfazer do seu carro, daquele mesmo Audi para cuja compra ele pegou dinheiro emprestado de um amigo e nunca devolveu. Ele esperava vendê-lo e pelo menos quitar parte das dívidas. Mas surgiu um problema inesperado. O carro estava com o irmão da Cristina, Ilya Dudkin, já fazia mais de meio ano. Segundo Artyom, tudo começou de forma inofensiva. Algo estava com defeito no carro, e Ilya se ofereceu para ajudar, levar o carro para um conhecido na oficina, consertar e devolver. Mas o tempo passava e o carro não era devolvido. Em vez disso, segundo Artyom, Ilya andava com ele regularmente. Quando Missiura pedia para devolver o carro, ou pelo menos mostrar o carro, Ilya sempre arranjava desculpas.
No relato do próprio Missiura, a situação parecia quase como uma apropriação indevida de propriedade, e sua indignação parecia totalmente justificada. No entanto, pelos materiais do interrogatório, fica claro que a história era muito mais complicada. Naquele momento, Artyom já tinha pegado quantias consideráveis emprestadas de Ilya. Primeiro 1,5 milhão, depois mais 1 milhão. Mas ele te deu tanto dinheiro e você ainda está insatisfeito, apontou o promotor no tribunal. Ele prometeu vender o carro, mas continuou dirigindo ele mesmo, indignou-se o Missiura. Ele decidiu recuperar o carro de uma maneira que já havia se tornado habitual para ele naquela época. Ilya, é claro, precisava ser envenenado. Não para matar, mas para causar um efeito forte. A lógica era simples. Se o dono do carro fosse parar no hospital, o carro poderia ser recuperado tranquilamente. No tribunal, Missiura disse que tentou resolver a questão de forma pacífica. Cristina me convenceu a não entrar em conflito ou fazer qualquer coisa desse tipo. Queria pedir para as autoridades policiais cuidarem desse assunto. Ele contou que Cristina também pediu para não transformar isso em um escândalo. E ele realmente não deixou virar um escândalo. Em um dos dias, ele se preparou para visitar Ilya e preparou um petisco para ele, um rocambole de caranguejo, no qual adicionou veneno. A ideia era que eles, como boas pessoas, sentassem juntos, conversassem e bebessem. E então Ilya supostamente se intoxicaria com uma vodka de má qualidade e passaria mal, mas tudo saiu diferente do planejado. O convidado que estava no apartamento de Dudkin experimentou o rocambole. Um jovem chamado Denis Krasnikov. Depois de alguns pedaços, o homem passou mal. Ele perdeu a consciência e foi parar no hospital. Os médicos conseguiram salvá-lo. O organismo jovem e forte conseguiu lidar com o veneno e os rins o eliminaram. Krasnikov, após receber alta, voltou para casa na Bielorrússia. Mas lá ele voltou a passar mal. Foi hospitalizado novamente, desta vez com suspeita de infarto. Talvez fossem consequências tardias do envenenamento. No tribunal, Krasnikov contou que desde então simplesmente não consegue comer na casa dos outros, e rolinhos de caranguejo, palitinhos de caranguejo, causam nele uma aversão tão forte que chega a vomitar. O próprio Artyom comentou o ocorrido de forma breve e quase filosófica. Aconteceu de eu estar na hora errada, no lugar errado. Ilya Dudkin também experimentou aquele mesmo rolinho, mas saiu relativamente ileso. Quase imediatamente após comer, ele começou a sentir um enjoo forte e provavelmente foi isso que o salvou. O corpo eliminou o veneno rapidamente. Ele não precisou ser hospitalizado. O próprio Artyom Missiura se sentia muito bem fisicamente, mas estava deprimido espiritualmente. Com Dudkin não deu certo. A avó morreu e o dinheiro continuava não aparecendo. Então era hora de passar para a parte principal do plano, envenenar a mãe e o padrasto. Durante os meses seguintes, Artyom Missiura envenenou metodicamente Ekaterina Pulina e o marido dela. Ele colocava veneno no sal, no açúcar, na farinha, no arroz, na cafeteira. Trazia bebidas e comidas envenenadas. Ao mesmo tempo, ele evitava pensar que sua querida irmãzinha Sasha, que morava lá também, poderia ser envenenada. Ekaterina e Dmitri ficaram doentes, passaram mal, sentiram náuseas e vomitaram. Os médicos realizaram lavagem estomacal e aplicaram soro intravenoso. Mas depois de voltarem para casa, tudo começava de novo. O primeiro a questionar em voz alta sobre o envolvimento de Artyom Missiura, sobre o envolvimento no que estava acontecendo, foi seu padrasto Dmitri. Normalmente, é extremamente difícil supor que a pessoa que você conhece a vida toda, que você criou e para quem você foi praticamente um pai, está tentando te fazer mal. Mas Dmitri percebeu que no círculo de Artyom já haviam morrido 2 pessoas, a avó e seu amigo Kostya. E pelo menos mais 2 pessoas, Cristina e o tio de Artyom, foram parar no hospital com sinais de envenenamento. Além disso, o homem percebeu que os alimentos em casa, de vez em quando, tinham um gosto estranho. Após mais um episódio de mal-estar, Dmitri, temendo não só pela própria vida, mas também pela vida da esposa e da filha, procurou a polícia. Lá, o aconselharam a tomar uma medida simples, mas eficaz. Instalar uma câmera escondida na cozinha, e a câmera logo trouxe a resposta.
Na gravação, que mais tarde se tornaria uma das principais provas, era possível ver Missiura entrando no apartamento dos parentes, indo até a cozinha e certificando-se de que não havia ninguém, colocando um pó branco em alguns alimentos de um saco plástico transparente. E isso se repete várias e várias vezes. Em junho de 2024, Artyom Missiura foi detido. Ele não resistiu à prisão e quase imediatamente após ser detido começou a confessar. Reconheço totalmente minha culpa. Estou arrependido. Peço sinceras desculpas a todos os meus entes queridos, parentes, conhecidos, pais e amigos que passaram por dificuldades por causa das minhas ações. Eu repensei completamente minha atitude em relação a tudo e parei de viver nas ilusões que eu mesmo criei antes. Não sei como será o meu destino daqui para frente. Se vou para a zona da operação militar especial ou para a prisão, dizia Missiura com emoção do banco dos réus. No entanto, algum tempo depois, ele retirou parte do seu depoimento. Artyom afirmou que as confissões foram obtidas sob pressão e que, na verdade, ele não pretendia tirar a vida de ninguém. A morte do amigo e da avó ele chamou de trágicos acidentes. Segundo ele, no máximo, queria causar algum dano à saúde, mas não levar à morte. Hoje, Artyom Missiura é acusado de tirar a vida de 2 pessoas de maneira que representou perigo para a sociedade. Irina Missiura e Konstantin Kaminsky, tentativa de assassinato de mais 7 pessoas, Kristina e Ilya Dudnik, o tio de Artyom, sua mãe, padrasto e irmã. E também Denis Krasnikov. E de fraude. O último episódio está relacionado àquela mesma história, quando, após envenenar Kristina, ele usou o telefone dela para fazer um empréstimo em seu nome. O caso está sendo julgado com base em acusações graves previstas no Código Penal da Rússia, incluindo os itens A, E, Z da parte 2 do artigo 105 do Código Penal da Federação Russa e a parte 3 do artigo 159 do Código Penal da Federação Russa. Artyom Missiura era, claro, uma pessoa em quem desde cedo se formou uma contradição interna entre sua autoimagem e a realidade. Por um lado, ele era um jovem calmo, intelectualmente desenvolvido e aparentemente bem-sucedido, que sabia causar a impressão de ser confiável e gentil. Ele não parecia ser conflituoso, não demonstrava agressividade diretamente, facilmente inspirava confiança e, em geral, dava a impressão de ser alguém que preferiria ceder do que entrar em um confronto aberto. Foi justamente essa suavidade exterior que por muito tempo mascarou sua estrutura interna de personalidade. No entanto, psicologicamente, sua estrutura girava em torno da questão dolorosa da própria importância. Para ele, a sensação de sucesso, superioridade e reconhecimento era extremamente importante. Ao mesmo tempo, as conquistas reais não correspondiam ao estilo de vida que ele queria demonstrar. E surgiu uma lacuna crônica entre o desejo de status e a situação real. Essa lacuna muitas vezes leva ao desenvolvimento de um comportamento compensatório. A pessoa começa a construir uma vitrine, uma máscara, uma imagem de sucesso que deve confirmar seu valor para os outros e para si mesma. Para Missiura, essa vitrine ficou mais importante que a realidade, quando manter essa imagem se tornou impossível pelos meios normais. Com trabalho, carreira, crescimento gradual, ele começou a buscar um caminho mais rápido e arriscado. Ao mesmo tempo, sua psique demonstrava uma característica marcante: as restrições morais eram fracas se atrapalhassem a conquista dos objetivos. Ele facilmente se apropriava do dinheiro dos outros, racionalizava isso, prometia devolver e não sentia uma culpa duradoura. Isso indica uma habilidade desenvolvida de autojustificação e uma empatia reduzida. Outra característica marcante é a frieza emocional combinada com uma boa inteligência social. Ele sabia se comportar da maneira que esperavam dele, ser atencioso, compreensivo, grato, mas isso parecia mais um papel do que um sentimento verdadeiro. Pessoas assim muitas vezes sabem imitar as emoções necessárias porque entendem quais reações são esperadas delas. É por isso que as pessoas ao redor não percebiam o perigo por muito tempo. Ao mesmo tempo, sua motivação não era impulsiva, mas sim calculista. Ele agia gradualmente, verificando as consequências e observando o resultado. Em seu comportamento, percebe-se um tipo de pensamento em que as pessoas ao redor são vistas como ferramentas para resolver problemas.
Isso não significa necessariamente uma completa ausência de sentimentos, mas sim que seus próprios objetivos e medos ocupam um lugar tão central que o destino dos outros passa a ser visto como secundário. Também é interessante que sua agressividade seja prolongada. Ela não se manifestava de forma direta. Ela se acumulava de forma oculta. Por fora, ele podia parecer calmo e até mesmo gentil. Mas por dentro crescia um sentimento de humilhação e inadequação. A sensação de que a vida o deixava para trás. Quando uma pessoa com essa tensão interna encontra uma maneira de obter poder sobre os outros, especialmente de forma secreta, isso pode trazer uma sensação de controle e compensação pela própria fraqueza. O padrasto, nesse sistema, desempenha um papel psicológico importante. Ao que tudo indica, é uma pessoa que transmitia um modelo rígido de sucesso baseado na força. Ele constantemente enfatizava a falta de firmeza do enteado e exigia dele mais assertividade. Mensagens desse tipo, repetidas ao longo dos anos, podem fazer com que o adolescente desenvolva uma sensação de inferioridade. O padrasto, por outro lado, não era agressivo diretamente. A pressão era mais psicológica. Isso cria uma forma especial de conflito. O ressentimento se acumula, mas não é expressado diretamente. Como resultado, isso pode se transformar em hostilidade oculta e no desejo de provar sua força de maneira indireta. A mãe, nesse sistema, parece ser uma figura de apoio emocional, mas não de proteção. Ela meio que fica dividida entre o marido e o filho. Ela amava o filho, ajudava e até tentava amenizar os conflitos. No entanto, ela não podia ou não queria ir contra o marido. Para a criança, isso muitas vezes significa sentimentos ambíguos. Por um lado, a sensação de amor, por outro, a ausência de proteção real. Essa dinâmica pode aumentar a instabilidade interna e formar a convicção de que, em uma situação crítica, a pessoa ficará sozinha. Cristina parece ser uma pessoa que confia facilmente nos outros e se envolve emocionalmente. Ela rapidamente se envolveu no relacionamento, via no parceiro um homem confiável e promissor, e de modo geral, estava focada em uma visão romântica de futuro. O comportamento dela indica um nível bastante alto de confiança e uma tendência a explicar acontecimentos estranhos em favor do parceiro, até que as dúvidas se tornem óbvias demais. Pessoas com esse tipo de relacionamento muitas vezes acabam vulneráveis a manipulações. Eles tendem a acreditar primeiro e só depois duvidar. O padrasto Dmitri aparenta ter grande tendência à ordem e controle. Ele faz exigências altas às pessoas ao seu redor e procura moldar o comportamento dos membros da família através da disciplina e de constantes orientações. Pessoas assim geralmente acreditam que a rigidez é a única maneira de criar uma pessoa forte. E aqui podemos perguntar, e aí, como estão os resultados? Ao mesmo tempo, eles podem não perceber que a pressão constante não forma força, mas sim ressentimento oculto e protesto na outra pessoa. No geral, toda a história mostra o confronto de várias dinâmicas psicológicas. Por um lado, um jovem com um desejo doloroso de sucesso e uma sensação de ser subestimado. Por outro lado, uma família onde há pressão e expectativa de conformidade, certos modelos de força e sucesso. E quando a isso se somam dívidas, medo de ser desmascarado e de destruir a própria imagem, a mente começa a buscar soluções radicais. Nesse estado, a pessoa gradualmente deixa de perceber o que está acontecendo como uma tragédia. Ele começa a ver o que está acontecendo como uma sequência de tarefas que precisam ser resolvidas. É por isso que o comportamento de Missiura parece frio e quase cotidiano, mesmo em situações em que uma pessoa comum teria uma forte crise emocional. Se a culpa de Missiura for totalmente comprovada, ele pode pegar de 25 anos a prisão perpétua, porque os artigos, como eu disse antes, são graves. O próprio Missiura espera que a sentença seja em anos. Ele não quer passar a vida na prisão. Nas audiências do tribunal, o envenenador de bala chica se comporta de forma calma e até um pouco distante. Quase não há explosões emocionais, nem declarações exaltadas. Ele fala de forma calma e confiante, como se estivesse discutindo assuntos cotidianos com a mesma confiança e calma que demonstrou na reconstituição do crime onde colocou o veneno. Todo o material adicional vou deixar no Telegram. A única coisa que ele claramente não gosta são as câmeras. Quando, no início da sessão, os jornalistas entram na sala do Tribunal Regional de Moscou, Artyom já está de costas.
Para garantir, ele puxa o capuz sobre a cabeça e cobre o rosto com uma máscara médica. Ele só atira depois que o advogado aparece ao lado e a própria sessão começa. Missiura passa o tempo entre audiências no centro de detenção provisória. Lá, a vida dele segue uma rotina bastante monótona. O criminoso está em uma cela para 4 pessoas, onde, junto com outros detentos, prefere dormir quase até às 10 da manhã. Depois de acordar, começa a rotina habitual: café da manhã, higiene, oração, preparar a comida, caminhada. O tempo livre ele passa lendo livros e treinando. Segundo os funcionários, ele tenta manter a forma e lê bastante. O contato com a família quase se perdeu. Às vezes, Missiura envia e-mails para os pais, parabeniza-os nas datas comemorativas, pede perdão e escreve que está arrependido. Mas ele não recebe respostas. Ekaterina Pulina admitiu em entrevista a jornalistas que perdoou o filho, mas que o marido a proíbe de vê-lo e de responder às suas cartas. Enquanto está sob investigação, acusado de homicídio, tentativa de homicídio e fraude, Missiura já pensa no que fará quando sair em liberdade. Ele declarou que, após ser libertado, pretende mudar radicalmente de vida. Ele quer se dedicar, como é comum declarar hoje em dia, claro, mas não se dedicar à religião, fazer peregrinações a lugares sagrados e tentar reconstruir o relacionamento com a família. Na verdade, resta um detalhe: para fazer esses planos, primeiro seria bom realmente sair em liberdade, mas há uma grande chance de que o criminoso de 26 anos tenha que passar o resto da vida na prisão. Mas isso ainda não é certo. E o que vocês acham sobre esse caso? Curtam, deixem o dislike, escrevam comentários e assistam a outros vídeos do canal. Eles saem, mesmo que vocês nem sempre recebam notificações sobre isso.